do profeta Eliseu, este homem que foi o sucessor de Elias, alguém que tinha ali uma comunhão poderosa com Deus, independente, irmãos, da sua origem, da sua genealogia. E a Bíblia vai nos dizer que, encerrada a missão de Elias, o Senhor levanta Eliseu para lhe suceder. E este homem recebe a porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre a vida de Elias. E nós lemos no texto que ele se encontra num lugar chamado Gilgal. E havia grande fome naquele lugar. Essa cidade chamada Gilgal, irmãos, é o primeiro estágio na vida daquele que está sendo encaminhado na sua vida com Deus. Nós temos estágios de comunhão, de intimidade, de vida cristã com Deus. Primeiro a gente começa pequenininho, depois nós vamos nos alimentando, e aí aquilo que era um leite racional agora se torna uma comida mais forte, mais sólida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer acerca dessa comida, deste alimento. Ele também vai dizer assim: olha, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, agora que eu sou adulto eu faço coisas de adulto. Então, no caminhar da nossa vida cristã, o Senhor vai promovendo para nós, irmãos, experiências. E essas experiências vai tornando o nosso coração perseverante. Essa experiência vai produzindo dentro de nós uma esperança, na qual, irmãos, não depende da circunstância. Uma esperança que provém do céu, uma esperança que provém de Deus, uma esperança, irmãos, que não provém daquilo que a terra fornece, ou que o mundo fornece, ou que os seus recursos fornecem. Então a Bíblia vai nos dizer que Eliseu está caminhando sobre este lugar chamado Gilgal. E alguns historiadores consideram este lugar como o lugar do primeiro amor. Aleluia. Quem aqui já viveu o primeiro amor com Deus? No momento que nós nos convertemos, né? E aí aquele amor em chamas, né? Aquela paixão ardente por Jesus, pelo seu sacrifício de cruz, pelo seu resgate pelas nossas vidas. E aquela paixão é ardente, que a gente quer fazer tudo voltado ao Senhor. Todas as coisas sempre, irmãos, voltando às coisas relacionadas ao alto, às coisas relacionadas ao céu. E Gilgal exatamente é essa cidade, a cidade do primeiro estágio. E é difícil, irmãos, quando nós somos resgatados. Quem que foi resgatado do mundo? Glória a Deus, todos nós, eu também fui, glória a Deus, né? Pela misericórdia, pela graça de Deus, o Senhor nos tirou de um tremedal de lama, de um charco de lodo, aleluias, nos tirou do império das trevas, nos tirou da escura noite e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Só que Deus nos tira e nos coloca em fases, em estágios. E o primeiro estágio é Gilgal. E quando nós vemos na vida de Eliseu, este homem que ainda era jovem, que ainda estava aprendendo a sua própria experiência, ele havia observado a experiência de Elias, mas Deus precisava promover na vida do próprio Eliseu a sua própria experiência. Nesse primeiro estágio ele se depara com o quê? Com a fome. Deus fiel. A fome, irmãos. A pior decadência da humanidade ou do ser humano seria o quê? A falta de alimento. Mas ele está sendo guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Ele está sendo guiado e dirigido por uma porção dobrada do Espírito Santo. E ele entende que existe algo mais grave do que a fome. Sabe o que é mais grave do que a fome? Do que não se alimentar? É ser envenenado. A primeira experiência que este homem tem, quando ele pega ali, irmãos, a sucessão de Elias, ele toma posse daquilo que Deus o chamou para ser, escolher. Primeiramente, ele salva 3 reis e os seus exércitos com a pregação da palavra.
Logo em seguida, todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos, ele aumenta o azeite da viúva. Tudo isso é experiência. Lembra de uma coisa, irmãos? A terra estava passando fome. Não havia alimento, não havia alimentação sobre aquela terra onde Eliseu foi chamado, onde Eliseu estava sobre a responsabilidade de profetizar, de que sobre a vida dele houvesse operações de milagres, prodígios e maravilhas. E primeiramente, para que a gente possa entender como ele chega a essa conclusão, é por que Deus escolhe ele. Por que Deus muitas das vezes nos escolhe, irmãos, e nos coloca em situações difíceis? Porque Deus, ele enxerga em nós um caráter celestial. Deus, ele olha para mim, para você, e ele não nos vê sobre essa identidade natural, sobre esse registro natural que nós recebemos dos nossos pais. Deus, ele tem esperança na igreja. Deus tem esperança nos seus servos. Deus tem esperança naqueles a quem ele escolhe. É tão verdade essa palavra que a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, agora eu não lembro o livro que fala, mas é uma epístola do apóstolo Paulo, pastora, que diz que a terra, ela espera ardentemente. A terra tem uma expectativa ardente na manifestação dos filhos de Deus, daqueles que são moldados segundo o caráter de Cristo. Então a primeira coisa que chama a atenção de Deus para que ele pudesse escolher Eliseu para profetizar uma terra de fome é o seu caráter reto, fiel, íntegro diante do propósito de Deus. Quando, irmãos, nós andamos com este pensamento, com esta retidão, e se nós não temos, nós podemos orar e pedir para Deus vir com transformação. O Senhor opera milagres, prodígios e maravilhas através de nossas vidas. Isso é fato, porque a Bíblia diz que Jesus declara: e vocês farão obras maiores do que eu já fiz. Aleluia. Então esse homem é separado e ele já começa o seu ministério tendo diversos desafios. Ele salva 3 reis, ele aumenta o azeite da viúva, ele ressuscita o filho da sunamita. E a Bíblia diz, irmãos, que após ter passado por essas coisas, quando ele está retornando a Gilgal, aleluia, quando ele está voltando à cidade de Gilgal, a fome era grande naquela terra. Então ele precisava alimentar os discípulos dos profetas. Eliseu tinha os seus discípulos, tinha os seus caminhantes, tinha aqueles que o seguiam e caminhavam para aprender. Ou seja, ali, irmãos, é como se fosse uma escola de profetas. A igreja é uma escola de discípulos. A igreja que prega a verdade do evangelho, a igreja que prega o verdadeiro evangelho genuíno, o evangelho celestial, o evangelho da cruz do Calvário, o evangelho do sofrimento, da renúncia, aleluia, da obediência, o evangelho da transformação pela renovação da mente, que se chama, irmãos, metanoia, aquilo que muda a nossa mente, aquilo que transforma o nosso caráter. Essa igreja se torna uma escola, e uma escola de profetas, por que não? Mas profeta consegue profetizar com fome, irmãos? Não, tem que se abastecer, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nosso corpo tem necessidades. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, hoje é o segundo dia da campanha, né? Aleluia, glórias a Deus. Que Eliseu dá um comunicado, dá uma ordem ali para que aqueles moços fossem lá e colhessem algumas ervas de uma trepadeira para se fazer um caldo e colocar aquela panela sobre o fogo, e aquele caldo de ervas serviria para alimentar, para que eles pudessem passar no mínimo aquela noite, né? Aquele dia. Para quem está com fome, um caldinho vai bem, né? Só que a Bíblia vai dizer que eles não tinham conhecimento daquelas ervas.
Eles não conheciam que eram ervas bravas, que eram ervas daninhas. E quando eles preparam aquele caldo e quando vem ao seu paladar, aquilo desce como um sabor de morte. Aquilo desce, irmãos, como no seu paladar, como um gosto de morte. É aí que entra, irmãos, aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar, aleluias. É aí que entra aquilo que o Espírito Santo, ele quer revelar a nós nessa noite, quer trazer, irmãos, no nosso entendimento, abrir os nossos olhos, descortinar os nossos olhos para aquilo que estamos vivenciando nos dias de hoje. A igreja está carente de profeta. A igreja está carente de verdadeiros milagres, viu? Verdadeiros milagres, prodígios e maravilhas. Não é falar que Deus curou um órgão e a enfermidade passou para outro canto. Não. É milagre, irmãos, dos pés à cabeça. É milagre completo. É plenitude da divindade de Deus sendo derramada, da divindade do Espírito Santo sendo derramada na vida da igreja. Aleluia. Então por que a igreja não está gerando mais profetas como nos tempos antigos? Será que a Bíblia mudou? Será que Jesus mudou? Não, porque a Bíblia também vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. E a Bíblia também vai nos dizer, irmãos, que nele não há trevas. Deus é luz. E se dissermos que estamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, aleluia, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma vez purificado do pecado, eu me torno apto para ser usado na mão daquele que é poderoso e santo. Aleluia. Porque agora o véu foi rasgado. Mas o véu foi rasgado, irmãos, para termos sabedoria. O véu é rasgado, irmãos, para termos conhecimento. O véu é rasgado para recebermos de Deus virtude e poder na terra e nos céus. Aleluia. Então este homem se depara com uma situação difícil de fome. Quando ele encontra alguma coisa para comer, essa alguma coisa está envenenada. É verdade. Aí ele pensa, o veneno é pior do que a fome. Porque a fome demora um pouquinho mais, né, para matar. O veneno já mata na hora. Mas o que a palavra está dizendo aqui em relação à comida? O que é a comida, irmãos? Comida é a palavra. Aleluia. É o alimento. É o alimento da nossa alma. É aquilo que alimenta a nossa alma, que convence a minha alma. Através do Espírito Santo e da palavra de Deus, a minha alma é convencida dos propósitos de Deus, ainda que eu tenha que passar por sofrimento. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Aleluia, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, como que este homem, cheio do Espírito Santo, lidar com essa situação? Primeiro com a fome, depois com o envenenamento. Eles largam aquele caldo e diz: há morte nessa panela. Há morte neste alimento. A palavra que está sendo pregada está produzindo morte, não está mais produzindo vida, aleluias. Porque, irmãos, nós estamos sim vivendo últimos tempos, nós estamos sim vivendo o princípio de dores já há algum tempo, nós estamos próximos sim da volta de Jesus, do advento de Jesus, aleluias, do arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que antes de que Jesus volte, é necessário que surja a apostasia, aleluia. Então a apostasia está surgindo por meio da palavra que está sendo pregada, uma palavra de morte, uma palavra, irmãos, de que Jesus tem que nos servir e não que nós temos que servir a Ele em renúncia, em obediência, em santidade, em sacrifício, aleluia. Porque agora, irmãos, nós estamos aqui em cima do altar, e quem está no altar ou quem está à frente da obra
genuínas de Deus. Entregamos o nosso culto racional a Deus, o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, aleluia. Isso subirá ao Senhor como um cheiro suave às suas narinas. Então o que acontece? Essas ervas são o joio, aleluia. Aquilo que é intempestuoso, aquilo que é frágil demais, aquilo que se desvia muito rápido, aquilo que não tem base, aquilo que não tem estrutura, e isso produz morte, irmãos. E essa morte não é a morte física, amados irmãos, é a morte espiritual da igreja, aleluia. Mas existia um homem de Deus no meio daqueles alunos, existia um homem de Deus no meio daqueles discípulos, existia um homem de Deus no meio daqueles que estavam sendo ensinados, e graças a Deus por isso, porque pela misericórdia de Deus, Deus sempre envia os seus, aleluias. E aí o que ele faz, irmãos? Ele vem e deita a farinha sobre a panela. O que é a farinha? É o trigo. Glória a Deus. É o trigo, é o pão. Aleluias. É a verdade da palavra. Aleluias. É a palavra, irmãos, genuína e verdadeira. A palavra que não te engana. A palavra que foge do teu caráter. A palavra que te faz ter esperança. Talvez, irmãos, não por conta da circunstância, mas por conta daquilo que está gerado dentro de você. Aleluias. Então, no seu primeiro estágio, lá em Gilgal, Eliseu é provado. Aleluia. Eliseu é testado. Fome ou envenenamento? Se possível, deixa com fome. Sabe assim? Olha, eu preciso ministrar uma palavra para tal pessoa, mas não tenho certeza ainda da veracidade daquilo. Então eu vou preparar melhor, aleluia, essa palavra. Eu vou cozinhar melhor. Eu vou escolher as especiarias certas. Eu vou escolher os ingredientes certos. Deixa mais um pouquinho com fome, aleluia, mas não apresente aquilo que é veneno. Deixa passar mais um pouquinho de fome, mas não apresenta aquilo que mata. Deixa passar mais um pouquinho de fome, mas não apresenta aquilo que adoece. Deixa passar mais um pouquinho de fome, mas não permita, irmãos, que o diabo, aleluia, possa matar a alma, mas permita sim que a luz da palavra, a luz da tua verdade, o trigo, a farinha venha, aleluia, e tome conta daquilo que era engano, daquilo que era para morte, daquilo que era para mentira. E quando o trigo é deitado, irmãos, quando a farinha é deitada, o que acontece aqui? Ali não havia nenhum mal na panela. Tem alguém aqui que é cozinheiro? Glória. Glória. Irmãos, comer farinha é difícil, né? Comer farinha a gente come quando é chá de cozinha. Pra zoar, né? Ali eles têm que trocar o caldo, a sopa pela farinha. Às vezes a farinha é difícil de diluir. Às vezes, irmãos, não desce como a gente gostaria. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que confrontar, ela tem que confrontar o nosso ego, ela tem que confrontar o nosso egoísmo, tem que confrontar a nossa arrogância, tem